Beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 173, Restauração da Mata Atlântica. E para conversar com a gente sobre esse tema, a gente convidou hoje aqui o Lauren Cullen, que é pesquisador científico do IP, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas. Tudo bem, Lauren? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Renato? Ótimos aqui. Estamos aqui no Oeste Paulista, no meio das últimas florestas semidecidas aqui da Mata Atlântica do Oeste de São Paulo. Olá, Lauren. Muito bom te conhecer. Olá, Gustavo. A todos que estão aqui nos escutando. Prazer a gente falar um pouco sobre esse tema, sobre restauração e preservação também, né, da mata. Enfim, muita coisa para a gente discutir. E a gente, antes de entrar nas perguntas que a gente preparou aqui, Laura, a gente vai fazer uma rápida introdução sobre o tema e a gente já vai para essa conversa para tratar um pouco sobre esse bioma. Gustavo, você quer... Eu faço os 3 primeiros parágrafos, você faz os outros 3 parágrafos? Pode ser. Beleza, então. Vamos lá. Então, começando aqui, ó. Então, desde a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, a floresta atlântica, a Mata Atlântica, tem sido ameaçada e desmatada. Ela é um dos principais, a Mata Atlântica é um dos biomas mais biodiversos e, ao mesmo tempo, mais ameaçados do planeta. Originalmente, ela cobria cerca de 15% do território brasileiro, mas hoje, após 500 anos de atuação humana, restam apenas cerca de 12,4% de sua cobertura original devido ao desmatamento desenfreado para agricultura, urbanização e outras atividades humanas. Vale lembrar que 70% da população brasileira vive em áreas originalmente cobertas pela Mata Atlântica. Esse é, portanto, o bioma com que a maioria de nós vive diariamente e é um dos mais biodiversos do planeta. Basta visitar qualquer área de Mata Atlântica para verificar a riqueza desse bioma. A Mata Atlântica abriga uma quantidade incrível de espécies, tanto animais quanto vegetais. São mais de 20 mil espécies de plantas, incluindo diversas espécies endêmicas, ou seja, encontradas exclusivamente nesse bioma. A Mata Atlântica cobre as bacias do Rio Paraná, Uruguai, Paraíba do Sul, Doce, Jequitinhonha e São Francisco. Originalmente, ela se estendia ao longo de toda a costa nordeste, sudeste e sul do Brasil, com uma faixa de largura variável, alcançando as regiões onde hoje ficam as fronteiras com a Argentina e o Paraguai. Nesse bioma, ainda é possível encontrar espécies impressionantes de árvores, como o jequitibá rosa, que pode atingir 40 metros de altura e 4 metros de diâmetro. Outras espécies notáveis incluem o pinheiro do Paraná, o cedro, as figueiras, os ipês, a braúna e o pau-brasil, entre muitas outras. A diversidade da Mata Atlântica também inclui matas de altitude, como a Serra do Mar, com 1.100 metros, e Itatiaia, com 1.600 metros, onde a neblina é constante. Bom, e além da rica vegetação, a fauna da Mata Atlântica é particularmente impressionante. A maioria das espécies animais brasileiras ameaçadas de extinção vem dessa região, incluindo os micos-leões, a lontra, a onça-pintada, o tatu-canastra e a arara azul pequena. Também habitam a área gambás, tamanduás, preguiças, antas, veados, cotias, coatis e muitos outros animais. E, infelizmente, a Mata Atlântica enfrenta várias ameaças que colocam sua preservação em risco. O desmatamento, né, que é uma das principais causas da perda de habitat desse bioma, seja pela expansão da agricultura, pela urbanização descontrolada ou a exploração madeireira. Além disso, a fragmentação do habitat é um problema sério, pois impede o fluxo genético entre populações de animais e plantas, prejudicando a biodiversidade. Nas últimas décadas, né, não dá 2 vezes, né? Iniciativas de reflorestamento têm buscado reverter este quadro. E um exemplo marcante é o projeto ARR, Corredores de Vida, uma parceria entre a AstraZeneca e o Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP, e a Ambipar Environment.
E sobre esse projeto e outras formas de preservar e restaurar a Mata Atlântica, queremos conversar com o Lauri hoje. E eu queria que, primeiro, para começar essa conversa, Lauri, que você conta para a gente um pouco sobre o IP, né, e o trabalho do Instituto, para a gente ter uma ideia do que vocês fazem e também explicar isso para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo no YouTube. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Renato. Parabéns pela acho que, bela e nobre iniciativa de vocês. Aí, acho que do Beabá. É isso que a gente realmente acho que precisa falar cada vez mais sobre o Beabá das coisas, né? O que a gente realmente está fazendo, que está fazendo diferença nesse planeta. Eu sou florestal, de formação, engenheiro florestal, pescabano, exalquiano, e tenho dedicado a minha vida toda para essa missão, a conservação da vida e toda a sua riqueza no planeta. Sou acho que posso assumir que eu será um dos fundadores do IP, que nasceu lá nos anos 80, um pouquinho, assim, acho que no final dos anos 80, e o IP nasceu, que está talvez entre as maiores organizações ambientalistas e de conservação do Brasil hoje, e talvez acho que da América Latina, em termos de tamanho, de escala, de número de pessoas e do que realmente faz em sua nobre missão. Nasceu lá nos anos 80 tentando salvar esse macaquinho que vocês muito bem falaram aí, o famoso mico-leão preto, que a gente fala que é o primo pobre da família, né? Todo mundo gosta dos outros micos, presta muita atenção no desafio de conservação dos outros micos, mas aqui no Oeste Paulista tem esse macaquinho com esse nome, o mico-leão preto, que é endêmico aqui da região, de algumas regiões aqui do nosso estado de São Paulo. E a gente, lá nos anos 80, viu que ele estava com a sua sobrevivência ameaçada. Exatamente porque, muito, como eu acho que me disse o Gustavo, questões de fragmentação florestal, né? A gente tem uma Mata Atlântica extremamente assim, isolada, fragmentada. O que restou está em pequenas ilhinhas, em pequenas manchas de floresta, e isso nos coloca nesse desafio da restauração, né? De realmente interligar, de reconectar tudo o que sobrou na Mata Atlântica para a gente realmente garantir a sobrevivência genética, demográfica dessas nossas populações. Não só do mico, como também de outras populações da flora e da fauna. E o IP nasceu lá nos anos 80, olhando para a alta ecologia dessa espécie e viu que não ia chegar em lugar nenhum se não envolvesse outros atores de conservação, né? A paisagem, o agronegócio, a agricultura familiar, as empresas, políticas públicas, os municípios, os entes federais, os entes estaduais. E aí que nasce o IP. O IP nasceu como uma instituição que tem no seu modelo de conservação, a gente fala uma pizza, né, com várias fatias, e essas fatias são muitas, né, que envolve educação ambiental, envolvimento comunitário, restauração de hábitat, conservação de paisagem, educação comunitária, educação ambiental, política pública, ecologia de paisagem, ou seja, são um programa multidisciplinar, uma instituição multidisciplinar que envolve várias disciplinas para a gente realmente considerar e levar a conservação de espécies a longo prazo. Então, o IP, respondendo a sua pergunta, nasceu olhando para o micro e para o mico, mas agora a gente está olhando para o macro, né? Sabendo que há conservação de espécies, e isso fala muito com a nossa missão, a conservação da vida e de toda a sua, acho que, biodiversidade do planeta, envolve uma quantidade imensa de disciplinas e de ações. Legal, Lauri. E entrando um pouquinho, né, falando da missão da IP, e acredito que uma das formas a gente pode preservar o que nos restou da Mata Atlântica, isso é assim, uma importância imensa, né, preservar o que ainda nos resta de mata original, mas uma forma também a gente trabalhar com a restauração de áreas que já foram desmatadas, né, e aí tem o projeto ARR, Corredores da Vida, né. Seria legal você contar um pouquinho mais como ele surgiu também, como que se dá essa parceria entre a IP,
e as empresas, né, participantes, a AstraZeneca e a Ambipar Environment, para que a gente possa tentar restaurar cada vez mais esse bioma tão importante aqui para o nosso país, com diversas espécies que a gente até citou e, né, que você trouxe, que foi o princípio aí do IPEI, que foi o mico-leão preto. Então, Renato, como você bem disse, o termo restauração já vem na sua gênese, né? O de restaurar, o de reparar. Imagina a restauração de um quadro, né? De uma figura, uma pintura. É isso que a gente faz, só que a gente faz isso a nível de paisagem, com vários atores sociais. Então, o termo, assim, restauração nasce dessa ameaça da fragmentação florestal para a conservação das espécies a longo prazo e da necessidade da gente realmente restaurar todo esse passivo ambiental e florestal que foi degradado com o avanço da agricultura e do desenvolvimento. Então, a nível de... Eu acho que uma boa notícia para você, Renato, na sua abertura você disse que a gente tem apenas 12% de Mata Atlântica, mas aí depende do nível de acho que, literalmente, da análise. A gente tem os últimos atlas de remanescentes florestais muito bem publicados pela SOS Mata Atlântica, uma grande parceira nossa, que considerou fragmentos até 50 hectares de tamanho, está trazendo uma nova informação. Então, hoje, nesse nível de detalhamento, a gente pode dizer que a gente tem mais de 20%, aí, em torno de 20% de áreas naturais remanescentes nesse nosso bioma. Isso é uma boa notícia. Só que tem algumas regiões que esse nível de fragmentação ou de remanescentes, acho que é muito inferior, que é o caso aqui do nosso Oeste Paulista, né? O Oeste Paulista, a gente tem basicamente 5% de floresta remanescente, ou seja, está muito abaixo do que a ciência... A ciência traz um dado muito, muito importante que fala, isso já foi publicado em alguns artigos recentes na Science, o Carlos Nobre fala isso com muita propriedade. Eles falam que a gente assim, precisa, numa paisagem, manter no mínimo de 20% a 30% de remanescente florestal, de cobertura florestal. Senão, o ecossistema entra em colapso, ou seja, num estado de autodegradação, né? Então, a gente tem que dar todos os esforços para a gente assim, manter no mínimo aí de 20% a 30% da cobertura florestal, senão a floresta entra em colapso, que é muito o que está acontecendo em algumas regiões da Amazônia agora, né? Está processos de desertificação da Amazônia, muitas áreas úmidas virando áreas secas, etc. Então, e o ecossistema entrando em colapso, ele perde toda a sua capacidade de produzir serviços ecossistêmicos. E isso é o quê? Básico: conservação de água, polinização, conservação de solo, aspectos culturais, né? Então, é isso que a gente está fazendo o esforço. Então, a restauração entra exatamente para cumprir esse papel, a restaurar, ou seja, trazer de volta o mínimo que a gente acha que é necessário para uma paisagem ter resiliência e conseguir dar uma resposta aos seus desafios globais. Importantíssimo isso aqui que eu vou dizer. Restauração é uma importante ferramenta para importantes desafios globais. Só para vocês terem uma ideia, se a gente conseguir restaurar 1/3 de áreas prioritárias no planeta, 1/3 apenas, 1/3, né? Pegar aquelas áreas mais importantes e a gente conseguir restaurar, ou seja, trazer de volta a floresta nesse terço, a gente assim consegue minimizar o impacto da extinção de muitas espécies, né? E a gente consegue também de alguma forma conseguir mitigar 50% das emissões carbônicas de gás carbônico que foram feitas após a Revolução Industrial. Então, 1/3 a gente consegue neutralizar a extinção de muitas espécies e a gente consegue mitigar os impactos das mudanças climáticas por conta da emissão de CO2. Então, essa que é a alma da restauração. E é isso que a gente está fazendo aqui no Oeste Paulista, que tem apenas 5%
de amanhecimento florestal, a gente está tentando trazer esses 5 lá nos 20, lá nos 30, que nada mais é do que o Código Florestal pede, né? Obriga que os seus proprietários, que os seus comunitários, que cada proprietário rural mantenha aqui na Mata Atlântica, né? Pelo menos esses 20% de cobertura florestal. E é isso que o projeto Corredores de Vida faz, tentar recuperar esse passivo ambiental de floresta de Mata Atlântica, que no estado de São Paulo é quase 1 milhão de hectares. Realmente, primeiro, a gente tem, né, mesmo 20%, eu ainda acho, né, pouco quando a gente compara com o que era, né, e com a diversidade que a Mata Atlântica tem, porque é triste a gente pensar que a gente destruiu a maior parte dessa floresta, que é maravilhosa, e é engraçado, eu só queria colocar um ponto, que esse final de semana, por acaso, eu vi um mico preto aqui em Santos, no orquidário que eles têm. Isso, tem lá, e eu fui visitar, e eu fiquei pensando no episódio, quando eu olhava para ele, que eu falava, pô, a gente vai conversar sobre Mata Atlântica essa semana, e eu tô olhando para ele aqui e tô falando, poxa, praticamente querendo pedir desculpa para ele, poxa, você está aqui preso e todo o entorno aqui foi destruído, a gente tem só cidade, não tem mato onde você está só numa regiãozinha pequena dentro da cidade. Mas, aí, para ir para a próxima pergunta, qual que você vê como os principais, como os maiores desafios que você tem enfrentado para implementar esse projeto, né, um projeto dessa magnitude, tanto do ponto de vista logístico quanto ambiental, e também acrescentar pelo fato, né, da Mata Atlântica ser a região onde está 70% da população do Brasil, né? Também que acho que gera também um desafio maior, né? Sim, assim, a gente assim passou por alguns anos de e esse eu acho que talvez seja o grande desafio da insegurança jurídica, né? O Código Florestal, ele foi por alguns anos desmontado, destruído, fragmentado, então muito isso aí por questões de adequação ambiental, isso aí gera muita insegurança e muito grande proprietário rural, que a gente também assim, trabalha, um público-alvo importante nosso, não sabe o que fazer. Não sabe se realmente vai ter que cumprir com aquela lei que está sendo, a cada momento, dilapidada. Então, esse é um dos nossos grandes desafios. Positivamente, nos últimos anos, a gente tem tido agora, parece que uma certa calmaria, se bem que a lei da Mata Atlântica está sendo sempre contestada, tem sempre algum outro deputado querendo mexer com isso, mas a gente poderia dizer que está num certo ambiente de, eu acho, tranquilidade agora. E a gente parte do pressuposto, né, que aqui no Oeste Paulista, que é um ambiente de Mata Atlântica, reserva da biosfera, pelo menos esses 20% que diz debaixo do guarda-chuva, aí assim, acho que do Código Florestal, tem que ser mantido, ou se não instalar, ele tem que ser restaurado. Então, esse é um dos grandes desafios, ou seja, essa insegurança jurídica que a gente passou por alguns anos, que é o nosso grande guarda-chuva aqui, acho que o nosso grande pressuposto é esse, né? A gente tem um código, uma lei ambiental que apesar dos pesares, é uma das melhores leis no mundo. A gente recebe visita aqui de vários organismos internacionais, visitantes, e eles assim se assustam que a gente realmente tem essa garantia aqui, e aqui na Mata Atlântica 20%, na Amazônia 80%. Então, a gente tem ainda, embora ou não, a gente tem essa segurança. E é em cima disso que a gente aqui, eu acho que trabalha, né? Então, esse tem sido o nosso grande desafio, esse engajamento dos proprietários rurais no cumprimento dessa lei florestal que, em alguns momentos, ela acho que pode ser
interpretada pelo agronegócio ainda, uma lei a não ser cumprida. Por mais que a gente tenha uma presença muito forte aqui do Ministério Público, que é uma escola forte do GAEMA, o enforcement da lei muito apropriado, que é o nosso, acho, principal parceiro aqui, boa fiscalização, os órgãos federais, estaduais, nos dando todo esse arcabouço e esse suporte de cumprimento, mas ainda assim esse é um dos nossos grandes desafios. Acho que esse é acho que um grande desafio. Eu digo que aqui o que nos ajuda muito é a paisagem. Eu falo que a paisagem do Pontal ela é sexy, e ela é sexy mesmo, porque a gente tem o agronegócio, a gente tem a agricultura familiar, a gente tem a Mata Atlântica, a gente tem água, os rios Paranapanema, o Rio Paraná, a gente tem as belezas naturais aqui do Oeste Paulista, espécies endêmicas, espécies ameaçadas, a onça-pintada, o mico-leão. Então, isso tudo nos ajuda a encaixar um belo projeto de restauração e de conservação de paisagem a longo prazo. Legal, Lauri. E imagino que seja um grande desafio mesmo, né, lidar com pessoas, né, políticos que às vezes não veem diretamente o valor da mata, ou, né, igual você falou, o agronegócio que muitas vezes não consegue imaginar esse valor que possa ser extraído diretamente, né, da preservação dessa biodiversidade, porque está pensando apenas no seu lucro próprio e não no futuro, né, inclusive do seu negócio. A gente sabe que teve um filme que eu sei que o Gustavo viu, porque a gente comentou esses dias, né, que mostra como seria o planeta se não tivesse mais árvores, não tivesse mais vegetação, né, um futuro lá meio sombrio, né, o oxigênio Bastante sombrio, oxigênio comercializado, as pessoas sofrendo, né, coisa totalmente doida. E a preservação, igual você falou, né, se recuperar 1/3 de áreas, né, que são necessárias, a gente já teria uma reversão muito grande desse quadro. Muito grande, muito grande. E se a gente desmatar tudo, a gente vai ver um futuro cada vez pior, né, afetando cada vez mais a economia, as produções, né, as plantações, tudo que a gente desenvolveu, indo por água abaixo, né? E aí você até citou um pouco agroflorestas, outras formas de engajamento comunitário, né, que eu acho que são fortalezas aí para o desenvolvimento de projetos igual o ARR Corredores da Vida. Como que o projeto em si ele envolve, né, as comunidades locais para que elas sejam uma forma de ganhar forças, né, juntando com outras pessoas para que vocês possam mostrar justamente os benefícios e contornar essas dificuldades que você citou agora, né, de trazer comunidades no sucesso dessas iniciativas de reflorestamento, até mesmo as populações da cidade, as pessoas, né, para que apoiem essas iniciativas de reflorestamento. A gente tem muito orgulho aqui, e isso eu falo, eu falo com muita, acho que orgulho assim, acho que é a palavra. A gente conseguiu colocar sem terra dentro de fazenda, fazendo conservação e não ocupação. Então, isso, eu não sei se existe isso em outro lugar do Brasil, que é uma reforma agrária ecológica, assim, eu acho que, assim, de fato, é o sem terra com floresta. Então, todo o nosso modelo de restauração envolve o grande proprietário rural, que tem esse passivo ambiental da Mata Atlântica a ser restaurado, ou seja, a gente tem acesso a essas terras, né? E, então, é assim que funciona. O grande proprietário tem a terra a ser restaurada e a agricultura familiar, o Conterra, faz todo o serviço da restauração. Então, são os bons empreendedores, eu falo que são as startups rurais, as startups da própria agricultura familiar. A gente não planta uma muda e não produz uma muda. Então, todo o serviço da restauração, né? Toda essa cadeia, esse serviço, toda essa economia da restauração é feita pela agricultura familiar. Ou seja, é o assentado, é o sem terra dentro de fazenda, fazendo, de fato, assim, conservação e ganhar dinheiro, ter muito mais qualidade de vida,
qualidade de vida, geração de renda e segurança alimentar. Então, o fazendeiro tem a terra, que há necessidade de ser restaurada, e a agricultura familiar ganhando assim, dinheiro de fato com essa cadeia da restauração, dos serviços e da produção de mudas. Então, são essas duas frentes. Hoje a gente tem 15 empresas, startups rurais, empreendedores da agricultura familiar, constituídas, costuradas, engajadas por nós, que fazem quase 400 pessoas, um exército da restauração, da agricultura familiar, e 10 viveiros comunitários produzindo 6 milhões de mulas nativas por ano. Então, é assim que é feito. O fazendeiro com a terra e o assentado com a mão de obra muito bem assim, qualificada. Nós somos o quarto maior empregador no município de 25 mil habitantes, né? A gente sabe que para cada $1 milhão investidos em restauração, a gente gera 30 empregos diretos. Para cada $1 milhão, 30 empregos diretos. Isso é 5 vezes mais que a indústria do gás, do petróleo, por exemplo. Então, a restauração feita em escala, com engajamento assim, comunitário, é uma forte também gerador de emprego. Ainda mais uma região aqui do Oeste Paulista, que eu acho que junto com o Vale do Ribeira, se eu não me engano, está entre as regiões mais pobres daqui do nosso estado de São Paulo. Então, a importância da restauração gerando emprego, qualidade de vida e segurança alimentar. Muito bom. E em relação aos resultados que são esperados, né? Além do sequestro do carbono, o que vocês projetam como resultados esperados para o projeto nos próximos anos? A gente fala que é o tripé, Gustavo, CCB, clima, comunidade e biodiversidade. Inclusive, o nosso projeto, há muito pouco tempo, ele foi agora validado por uma das maiores plataformas de auditoria de carbono ARR, de RED, que é a Verra. Então, agora, inclusive, passando por algum escrutínio sobre alguns projetos na Amazônia, sobre questões de permanência, questões de adicionalidade, mas a gente pode dizer que a gente tem o nosso projeto, o nosso selo CCB, que é um selo validado por uma grande auditoria, que mostra, de fato, que esse projeto está realmente, assim, de fato, trazendo os benefícios nesses 3 componentes. C, de clima, o outro C, de comunidade, e o B, de vida, biodiversidade. Então, a gente sabe que as florestas, quando bem plantadas, uma restauração em escala, aqui na Mata Atlântica, a cada hectare, mais ou menos, sequestra 400 toneladas de CO2 por hectare em 30 anos, ou seja, 400 mil quilos de CO2 em 1 hectare em 30 anos. Isso é bastante CO2 que a gente está conseguindo tirar da atmosfera. Então, isso, além do aspecto de clima, de contribuição com essas mudanças climáticas, tem todo o impacto da restauração, que você muito bem disse no início, de contribuição para a sobrevivência das espécies a longo prazo, né? A gente não planta um corredor e uma árvore de forma aleatória. A gente tem o nosso mapa dos sonhos, que é o mapa de áreas realmente assim, prioritárias para a restauração. Aqui no Oeste Paulista tem esse mapa, conecta de fato o que tem que ser realmente assim conectado, e as maiores florestas com os grandes fragmentos. Então, é um mapa que usa métricas de paisagem, ecologia de paisagem, para dizer onde que realmente tem que ser, de fato, restaurado. Então, a primeira, assim, contribuição é a questão de clima, né, como eu disse, carbono, e a questões de restauração em larga escala, ajudando a conservação e a sobrevivência de muitas espécies que estão realmente aqui isoladas a longo prazo. O segundo é o componente de gente comunitária. Como eu disse, muito tem se falado hoje, e vocês têm cansado de ouvir, sobre o Nature-Based Solutions,
as soluções baseadas em natureza. Eu estou querendo mudar isso aí, a people-based solution. People-based solution, ou seja, a solução baseada em pessoas. E muito do que a gente tem conseguido de resultado aqui, a longo prazo, é as pessoas. Engajamento comunitário, trazendo o ser humano para o ponto central da nossa restauração feita em escala aqui. Então, assim como eu disse, gerando emprego, qualidade de vida e segurança alimentar. Então, clima, a comunidade e o último, não menos importante, vida, espécies conservadas a longo prazo. A gente sabe que esses corredores, quando muito bem restaurados, vão realmente, de fato, garantir e evitar problemas genéticos, demográficos e muito questões de isolamento dessas nossas espécies. Então, esses são os grandes 3 benefícios do projeto ARR Corredores de Vida aqui: clima, comunidade e vida, biodiversidade. E Lauri, falando, né, do projeto, hoje, quais são os resultados, assim, de quantas árvores vocês já conseguiram plantar até o momento, ou até quando que o projeto se estende, qual que é o planejamento, né, que você tem aí de restauração de Mata Atlântica, e como vocês fazem o mapeamento das áreas que vão ser restauradas pelo projeto? O passivo ambiental, Renato, aqui do nosso Oeste Paulista, ou seja, a gente fez um levantamento de o que mais ou menos 35 municípios desse nosso extremo, o Oeste Paulista, desde Quatá, Rancharia, Presidente Prudente para cá, indo lá para aquele, realmente assim, cantinho, o biquinho de São Paulo, tem mais ou menos 270 mil hectares de passivo. 270 mil campos de futebol em área A, bem que assim, em área é o que a gente precisa trazer de volta. 270 mil hectares é o passivo ambiental da região. Desses 270, mais ou menos uns 70 mil são os mais importantes. E realmente vão ligar, interconectar o Parque Estadual do Morro do Diabo, que é o grande remanescente florestal, uma unidade de conservação muito bem gerida pelo Instituto Florestal, na Fundação Florestal aqui, com seus eu acho, 35 mil hectares, aproximadamente, com os outros fragmentos da região. Então, desses 75 mil hectares prioritários a serem restaurados, que vão realmente fazer acho que uma grande diferença, que vão realmente, de fato, ligar o parque, né, que é uma unidade estadual, com a Estação Ecológica do Miquelão Preto, que é uma unidade federal, e com vários outros fragmentos da região. Desses 75 mil hectares prioritários no nosso mapa dos sonhos, 6 mil já foram restaurados. Ou seja, 12 milhões de mudas de árvores já foram plantadas nos últimos 20 anos. Só que o mais importante disso aqui, desses 6 mil que já foram restaurados, 2 mil, eles foram restaurados no último ano. Ou seja, a gente está com uma curva de aprendizado e com uma escala de restauração bastante potencial aqui. Muito em função dos nossos doadores, colaboradores, patrocinadores e parceiros, assim, acho que de fato, de longo prazo. Então, dos 6 mil hectares, dos 6 mil campos de futebol, que a gente já conseguiu trazer de volta, 2 mil, eles foram restaurados no último ano. Ou seja, 4 milhões de mudas assim, plantadas em um único ano. Renato, a gente, assim, até 4, 5 anos atrás, Gustavo, a gente plantava 200 hectares em um ano. Hoje, a gente planta 200 hectares em um mês. Só para vocês terem ideia do avanço do aprendizado, da necessidade, né, da curva de aprendizado e do apoio que a gente está tendo. É claro, isso não seria possível se não fosse recurso, e esse recurso muito que está vindo desse mercado de carbono, que está alavancando o mercado da restauração. Então,
O nosso mapa dos sonhos tem 270 mil hectares de passivo, dos 270 mil hectares, mais ou menos uns 70 prioritários, no máximo, e desses 70, a gente já instalou 6 mil. E o objetivo, né, nos próximos 30 anos, é a gente realmente assim, trazer de volta esses 70 mil hectares prioritários. Legal. E, vai lá. não, em relação a planos, né, de metas de expansão desse modelo para outras regiões do Brasil, existe esse tipo de intenção, não? E como é que você vê o futuro do projeto? O futuro do projeto depende do engajamento comunitário, né? Que a gente, se vocês me perguntassem há 2 anos atrás, Gustavo, quais eram os meus medos, o que tirava meu sono, eu ia te responder, é capacidade de restauro. 2 anos atrás. Então, se eu perguntar, Lauri, o que te tira o sono? Eu falo, a gente não vai conseguir plantar. A gente não tem gente e mão de obra muda e semente qualificada para isso. Mentira. Hoje eu respondo, a gente tem sim. People-based solution. A gente conseguiu, de fato, trazer um exército da restauração, que é agricultura familiar capacitada, engajada, empreendedora, para a gente fazer restauração em escala. E a gente tem semente e a gente tem também bons viveiros produzindo essas mudas, porque pelo menos para esse nosso aqui passivo do nosso Oeste Paulista, assim de fato. Só que não adianta muda, não adianta mão de obra se a gente não tem acesso à terra, certo? E o acesso à terra depende do engajamento desses grandes proprietários rurais. A boa notícia disso é que nos últimos 2 anos a gente tem percebido uma associação do agronegócio, ou seja, desses bons proprietários rurais, que tem de fato uma agenda bem, correlacionando floresta com serviço ecossistêmico, ou seja, qualidade de água, produção de água, conservação de solo, né? Culturas, principalmente aqui a soja, a cana, e certo, depende um pouco de floresta, sendo, de alguma forma, assim, eu acho que beneficiadas. Esse dia o grande fazendeiro aqui me disse, Lauri, meus pastos estão mais verdes, porque a floresta quebra vento, e vento resseca pasto. Então, olha aí, a gente tem um caso aqui de uma grande fazenda que está vendo benefício para o seu negócio da floresta. Então, existe um pagamento por isso, né? Que não é remuneratório, mas o proprietário, quando nos assina um contrato de adequação ambiental, que não deixa de ser também uma acho que, adequação produtiva, ele recebe por isso, ele recebe a sua propriedade adequada à luz da lei florestal. E isso aí traz um certo valor de reputacional, né? Um valor até um outro valor da propriedade, né? Então, a gente tem visto um engajamento grande desses proprietários. Então, o futuro é esse. A gente sabe como fazer, tem a capacidade, e a gente está vendo o agronegócio com uma agenda rumo a um entendimento muito mais, com uma agenda muito mais agroecológica, eu acho que dizer assim. Legal ter esses exemplos, né? Porque, igual você falou, que em algumas vezes o agronegócio é uma barreira, né, para a expansão dos projetos, mas vocês mostram esses benefícios através de outras fazendas que se mostram adeptas, né, o que eles estão ganhando com isso. É fácil se argumentar contra quem está sendo, né, uma barreira ali para o projeto para reverter, né? Você fala, pô, cara, aqui, ó, teu vizinho, sei lá, tá um passo muito mais bonito que o teu. Exatamente isso. A gente tem, essa é sabe, a grande coisa, né? Também isso exige presença institucional de longo prazo, Renato, né? A gente está aqui há 30 anos, antes do Sem Terras,
antes de muitos fazendeiros desses. Então, a gente tem uma certa voz nessa, né? E essa voz tem a ver com relação de confiança, né? Muito bem estabelecidas. A relação de confiança ajuda em adoção, ajuda em extensão rural. Então, tem essa coisa toda que está aqui acontecendo no nosso grande e querido Oeste Paulista. Não, eu acho legal trazer esse tipo de iniciativa e também muito mostrar, assim, eu estava assistindo essa semana um documentário já antigo que fala sobre a questão das águas no nosso país e mostrou também um projeto, entre outros, que é o lá de Itaipu, nas margens do lago, que eles também fazem a restauração, e exatamente o que eles falavam, os produtores rurais lá, que tinham tido restauração, né, da parte da mata ciliar, né, próxima ao lago, superior a 30, 40, 50 metros, né, mais até do que o Código Florestal pede. Sim. Eles tinham tido um resultado gigantesco na quantidade de água que eles tinham agora nas terras deles, nas utilizações, e era legal que ela mostrava exatamente o que o produtor, sendo ele o defensor desse projeto, e o que você fala corrobora com exatamente o que eu escutei, por acaso, né, na mesma semana que a gente veio conversar, dois projetos similares, mostrando que realmente tem jeito, né? Isso que é bonito de passar para quem está nos escutando e quem está nos vendo. A gente tem um outro projeto também de restauração aqui na nossa sede, lá em Nazaré Paulista, próximo de Atibaia. Ele chama Semeando Água, porque é isso que a gente faz. A gente realmente assim, semeia água, né? Agora, a floresta tem que ser plantada no lugar onde realmente tem floresta, assim. Plantar floresta onde é savana, onde é cerrado, aí você vai competir com a única água que tem no solo. Então, a floresta tira a água do solo e você tem um impacto muito negativo em produção de água. Então, tem que tomar muito cuidado com dizer, floresta, assim, realmente, assim, ela produz água? Produz, no lugar certo dela. Sim, não é isso. E a floresta certa, né? Oi, Renato, desculpa. Esse projeto Semeando Águas é antigo, né? A gente tem há alguns anos, tem o apoio de vários organizadores, Petrobras. A gente já comentou sobre ele, ó, em algum episódio, bem ao passando, assim, a gente chegou a comentar, se não me engano. Sim, é porque a gente já fez com o pessoal de Atibaia de águas, né, há algum tempo. Foi isso aí, foi bom com eles. Então, por isso que a gente comentou, já faz uns 3 anos, mas foi. Foi bem legal o projeto. Bacana, Lauri. E pra gente... Isso, Renato, com todo o apoio, né? É bom que a gente tem 1/3 do nosso recurso vem de recurso de fora, recurso internacional, as organizações que gostam de fato, assim, que nos ajudam a plantar árvores. Um outro terço vem do famoso Tinder da restauração, que é o programa Nascentes, uma política pública muito legal aqui do nosso estado de São Paulo, que recursos de compensação, de licenciamentos, etc. E o último terço, é claro, do mercado de carbono. Entre os nossos grandes patrocinadores, a própria Natura, o Mercado Livre, e agora, também, assim, recentemente, a AstraZeneca. Bacana, Lauri. Para a gente poder fechar aqui a nossa conversa, e abrir para você deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes sobre esse tema de preservação e restauração da Mata Atlântica como um todo, né? Não só da Mata Atlântica, mas da natureza, né? Toda a biodiversidade do nosso planeta, para a gente poder fechar aqui com chave de ouro a nossa conversa. Eu acho que a mensagem tem a ver com propósito, viu, Gustavo e Renato? Assim, é uma coisa que eu falo muito para o nosso time aqui, né? A gente tem que ter propósito, né? A vida, quem faz o que gosta não precisa trabalhar. Então, aquela obstinação e aquela paixão
E aquela coisa, né, de vamos ser os melhores naquilo que fazemos, né? Eu acho que isso é um motor bastante importante da nossa instituição, né? Aquele brilho no olho, né, que do, eu acho que no nosso dia a dia, olhar para aquele mapa dos sonhos, que é assim, que está aqui, que é o nosso carro-chefe, vamos chegar lá e é realmente assim, possível. Talvez é um podcast de boas notícias, né? Eu estou muito positivo, apesar dessa crise climática que a gente está realmente a sofrer, mas a mensagem é que tem boa notícia aí, né? É possível fazer o trabalho de formiguinha e de formigões, mas que o Oeste Paulista deve ser realmente, assim, eu acho, tratado como um caso, uma paisagem muito específica e um caso de sucesso, né? De que realmente restauração em larga escala é possível, sim. A gente tem capacidade para isso, a gente tem inteligência para isso, e a gente consegue, de fato, unir esses três componentes, né? Clima, a comunidade, né? O People-Based Solutions, né? As soluções baseadas em pessoas, que é um caso clássico aqui da agricultura familiar, muito bem engajada, e, é claro, isso tudo para a gente salvar e conservar essa nossa biodiversidade do planeta. Legal, Laura. É legal a gente pensar num futuro mais verde, com mais florestas, uma mata igual o Gustavo tá aí no fundo. Aqui daqui é um fundo de Tele Santos antigamente, né? E legal a gente ter organizações igual a IP, né, que fazem esse trabalho há tanto tempo, com tanta seriedade, um trabalho muito bacana, bonito e que vem a contribuir, né, positivamente para o nosso país, para a nossa sociedade. Agradeço a sua participação. Agradeço vocês e aos nossos grandes financiadores que acreditam na nossa nova missão: AstraZeneca, Natura, Mercado Livre, WeForest, Ecosia, OTP, Durio. Tem uma série, quantidade incrível aqui de realmente pessoas e assim, conselhos de boas organizações que, de fato, acreditaram na nossa nobre missão. Muito obrigado, gente. Não, foi um prazer e é muito bom quando a gente consegue trazer coisas muito positivas e mostrar saídas, né? Nesse mundo que a gente tem hoje de muita briga, muita polarização, mostrar que quando a gente atua em conjunto, atua de forma colaborativa e com essas soluções que você falou, people-based, a gente consegue resolver os problemas. Então, né, o futuro sustentável é complexo, mas a gente consegue trazer esse futuro se a gente atuar da maneira correta. Então, e é legal quando a gente mostra exemplos para os nossos ouvintes, para os nossos youtubers, de positivos e de que mostra o caminho certo. É isso. Muito legal ter trazido vocês aqui e fica aberto as portas do podcast para próximas conversas, né, outros, que é um tema que é muito importante a gente trazer, porque muito pouco se fala também da Mata Atlântica. Ela é um pouco esquecida quando se fala em preservação, em relação ao que se fala mais de Amazônia, né, que está mais na mídia, né? Então é legal a gente trazer para a mídia também a Mata Atlântica, que é a mata que 70% da população vive perto. Né? E que pode ser restaurada. Pode ser restaurada. Pode ser restaurada de volta, é isso? Exatamente. Tamo juntos. Muito grato, gente. Legal. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Obrigado. Parabéns. Obrigado. Ecoar a foto da restauração para esse Brasil imenso. Vamos ecoá-la juntos. Isso aí. Obrigado a todos que nos escutaram. Até o próximo episódio aqui do Beabá da Sustentabilidade. Até o próximo episódio aqui, o Beabá é Sustentável.